Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre uma situação bem curiosa, uma notícia que veio a público, acho que na manhã de sexta-feira, que talvez seja uma possível alteração do local da final da Libertadores, e veio por falas do presidente da CBF. E isso eu acho muito importante, porque afinal acontecer em Lima, no Peru, é a coisa mais ridícula do mundo. Eu acho a coisa mais horrível. Realmente, na minha opinião, o correto era encontrar um estádio grande, muito grande aqui no Brasil, que pudesse realmente aportar todos as torcidas, né? Flamengo e Palmeiras, um campo neutro. Sim, obviamente, porque eu vi muitas piadas no TikTok do pessoal. Existe um campo neutro chamado Allianz Parque, que é neutro e não vai aportar todo mundo. Outros falando, tem um campo neutro chamado Maracanã, que também pode aportar todos os torcedores. Mas não, realmente encontrar um campo neutro que possa suportar todos os torcidas e que faça aquela festa gigantesca e magnífica que a final da Libertadores merece. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Matéria do Lance, escrita por Vitor Palhares. CBF não descarta a final da Libertadores no Brasil e aguarda Palmeiras e Flamengo. Samir Schaud acompanhou a goleada alviverde no Allianz Parque. Então, meio que o presidente da CBF está sendo favorável a esse tipo de alteração, e isso eu acho muito importante, porque apesar de que a Conmebol, acredito, seja uma instituição diferente da CBF, é algo que as instituições podem realmente se conversar e fazer acontecer essa situação, justamente porque uma final acontecer fora do país, tendo dois times do mesmo país, na minha opinião, eu acho totalmente ridículo, e isso vai prejudicar muito os torcedores a poderem acompanhar, porque tem que viajar, sei lá, sair, se mobilizar, vai ter que viajar e se mobilizar de qualquer jeito, mas é muito melhor isso acontecendo no seu próprio país do que você tendo que sair para outro país, saindo para fora. Porque se você não sabe como são as condições, tudo pode acontecer, dá uma merda federal, coisa parecida. Então, obviamente que até eu, que não sou nem palmeirense nem flamenguista, sou favorável que essa final aconteça no Brasil, justamente para que os torcedores possam realmente se acomodar e ir por um estádio que seja aqui mais fácil de ser acessível, a parte da acessibilidade, e que realmente eles consigam lotar o estádio, fazer também aquela famosa festa maluca fora do estádio, que isso eu acho do caramba. Eu gostaria que fosse algo até um pouquinho diferente do lance de... Eu não sei se nesse caso seria legal torcida misturada dentro do estádio. Acho que torcida separada, tipo meio a meio, até que seria interessante realmente, porque misturado fica uma situação meio estranha. Mas seria interessante, o que não vai acontecer, se os torcedores também, para entrar no estádio, fossem em entradas totalmente separadas, sabe? Tipo, um lado do estádio ficasse concentrado a torcida do Palmeiras e outro lado do estádio ficasse concentrado a torcida do Flamengo. E aí os jogadores entrassem por esses lados designados e fosse feita aquela festa de um lado e do outro, sabe? Mas só que eu acho que isso poucamente provável isso iria acontecer, porque a gente sabe que futebol e paixão, quando são misturadas, acaba que o pessoal quer se matar. Então, infelizmente, isso não dá pra acontecer. Seguindo aqui com a matéria, o presidente da CBF, Samir Schaud, esteve presente na goleada do Palmeiras sobre a LDU, que garantiu mais uma final brasileira na Libertadores. Após perder por 3 gols na ida, o Palmeiras marcou 4 vezes diante de sua torcida para reverter a desvantagem. Questionado sobre uma possível mudança da decisão para o Brasil, Schaud deixou as portas abertas, mas reforçou que a decisão final é de responsabilidade da Conmebol. Segundo o dirigente, Brasília e Belém demonstram interesse previamente. Presidente, né? O presidente da entidade máxima do futebol brasileiro revelou que ainda não foi procurado por nenhuma das diretorias, mas aguarda uma eventual reunião entre as partes. Eu acho que
que certamente isso vai acontecer da parte tanto do Flamengo como do Palmeiras, o interesse em realizar esse jogo aqui no Brasil, justamente para poder, como eu posso dizer, facilitar o acesso de ambas as torcidas que são aqui do Brasil. Não faz o menor sentido você querer jogar esse jogo da final fora, porque isso vai prejudicar não só a torcida, como também os jogadores por parte da viagem. Pô, é um desgaste sim, um desgaste desnecessário nessa situação, haja vista que ambos os clubes são do Brasil. E os locais que foram sugeridos, Cali, foi Brasília e Belém. Eu acho que por situação de infraestrutura, eu acredito que Brasília seja melhor. Não sei qual dos dois estádios é o que comporta mais torcida. Obviamente que o que se espera que seja escolhido seja o que comporte mais uma quantidade maior de torcedores. Mas, assim, se pensando em estrutura, não só para os jogadores, como também para a torcida, eu acho que Brasília é realmente o melhor local. Porque, se eu não me engano, Brasília tem a parte de locomoção que é bem mais fácil. Os locais são mais acessíveis do que realmente numa situação igual uma cidade turística, cidade turística que é Belém. Então, toda essa situação, eu acredito que seja muito favorável por parte dos dois clubes, e eu espero realmente que a entidade, por parte da Conmebol, aceite esse pedido que vai ser realizado por parte da CBF, justamente para garantir um bom espetáculo, porque a gente quer realmente ver tudo da melhor maneira possível acontecendo nessa final. Por mim, eu gostaria que os dois times perdessem, obviamente, mas como isso não tem a acontecer, que pelo menos o evento seja algo memorável. Pô, eu fiquei pensando aqui, poderia muito bem que algo igual da Argentina foi daquela festa que a torcida do Racing fez contra não é a torcida fez contra, né? Mas a situação que a torcida estabeleceu pelo confronto de Racing contra o Flamengo, mas infelizmente aqui no Brasil algumas coisas são proibidas e isso acho que acaba fazendo com que a festa não seja tão grande assim. Porém, tudo pode acontecer, né? Uma final de Libertadores, vamos ver o que a CBF nos reserva. Seguindo aqui com a matéria, diálogo sempre há. É a base da nossa gestão. Se for de interesse dos clubes, a CBF vai apoiar e vamos tentar fazer da melhor forma possível. As cidades Brasília e Belém se manifestaram sozinhas. Não houve qualquer conversa anterior da CBF. Aí depende deles, Palmeiras e Flamengo. A CBF estará de portas abertas para esse conto, caso haja uma eventual decisão no Brasil, afirmou Samir Chald em entrevista na zona mista do Allianz Parque. Por enquanto será em Lima. Com essa final brasileira agora, nós podemos ver a possibilidade de trazer para o Brasil. Se os clubes tiverem essa intenção, a CBF pode ajudar com essa interlocução com a Conmebol, completou. Eu acho que esse é o momento perfeito, já que tanto a mídia palmeirense, ou mesmo a instituição Palmeiras, como a mídia e a instituição do Flamengo são bem engajadas nas redes sociais, eu acho que esse é o momento de uma mobilização e união das duas torcidas para que essa final seja realmente realizada aqui no Brasil. Cara, não é questão de deixar a rivalidade de lado, mas é algo que vai ser favorável para ambas as equipes, sabe? Então, meio que, sei lá, as próprias instituições combinarem, tanto do Palmeiras como do Flamengo, fazerem post nas redes sociais e ver e fazer com que a torcida engaje, faça esses movimentos para que realmente pressione a Conmebol a se curvar e demonstrar que essa final realmente poderia ou pode acontecer aqui no Brasil, porque, igual eu falei, o que me deixou desanimado dessa final, na verdade, foram dois fatores. Eu ia dizer que foi só um, mas agora foram dois fatores, dado o vídeo de sexta-feira. Primeiro, que o que me broxou logo na quinta-feira foi saber que a final vai acontecer no Peru, em Lima, lá no Peru. E agora, a segunda coisa é que o intervalo é de um mês, cara. Nossa, é muito tempo. Você meio que perde um pouco o clima dessa atmosfera que foi criada entre tanto o Flamengo, que fez uma classificação memorável lá na Argentina, como do Palmeiras com essa virada também mesmo memorável. Então você perde um pouco desse clima que se criou para essa final da Libertadores. Mas já que o tempo é largo, então você realmente pode fazer esse tipo de mudança para que aconteça. Então eu acho que tanto o Palmeiras como o Flamengo deveriam urgentemente providenciar
tanto o comunicado para o presidente da CBF, como também engajar os seus torcedores nas redes sociais para que pressionem a Conmebol e faça essa final acontecer aqui no Brasil, já que, pô, são dois clubes brasileiros, cara. Não tem o porquê a final ser fora do país, porque isso vai prejudicar não só os clubes, os jogadores e os torcedores. Vai prejudicar todo mundo. Ninguém vai ficar feliz com essa situação. Então eu espero realmente que essa decisão seja tomada de troca de estádio para a final da Copa Libertadores. Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar em uma final de Libertadores. Em 2021, as equipes duelaram em Montevidéu, com os paulistas saindo vitorioso por 2-1 após gol do atacante Daverson já na prorrogação. Até o momento, a final da Libertadores está mantida pela Conmebol em Lima, no Peru, para o dia 29 de novembro. Então, mais uma vez, eu simplesmente só espero que as torcidas consigam se unir para que esse movimento seja unânime e possa realmente acontecer o confronto aqui no Brasil. Eu acho que a situação que falta se estabelecer talvez seria a decisão do estádio, porque, igual eu já falei, eu vi nas redes sociais TikTok, e na verdade acho que foi Twitter, o pessoal já brincando com toda essa situação de que poderia ser no Maracanã, poderia ser no Allianz Parque. Então talvez se precise entrar num senso comum de um estádio que seja favorável tanto para a torcida do Palmeiras como também da torcida do Flamengo, e juntos possam se unir e formar realmente uma corrente que vai pressionar a Conmebol a se estabelecer esse jogo da final em algum dos estádios que sejam aqui no Brasil. Não sei se a Conmebol vai aceitar tudo isso, apesar de que são dois times brasileiros, então não tem por que eles recusarem. Mas é aquela, né? Existe aquele famoso ego de instituição que não gosta de se curvar por determinadas situações. Então realmente eu não sei qual vai ser a melhor tomada de decisão possível, mas assim, um cara que aprecia e gosta muito de futebol gostaria que realmente essa tomada de decisão fosse feita o quanto antes, para obviamente as pessoas poderem também se programar e os torcedores poderem acompanhar esse espetáculo, que eu tenho certeza que vai ser um jogo fantástico entre Flamengo e Palmeiras nessa final da Libertadores. No mais, até lá, até que aconteça, até que chegue o dia 29 de novembro, acho que muita coisa pode acontecer. Os jogos no Brasileirão vão influenciar, obviamente, o clima e a situação do time, porque igual, se a gente for parar para pensar, nesse momento, se a final fosse logo, assim, em seguida, fosse no intervalo de 7 dias, o time mais badalado, o time que tivesse o favoritismo, seria realmente o Palmeiras, dado essa virada fantástica e toda essa união que aconteceu no jogo no jogo de quinta-feira, mas que repercutiu favoravelmente e totalmente na sexta-feira. Então, o time que estaria mais propenso a realmente apresentar um bom futebol seria o Palmeiras. Mas nesse intervalo de um mês, muita coisa pode acontecer. Justamente, acredito que a volta do Pedro a essa final. Pedro, que teve a contusão, aproximadamente 30 dias de recuperação, eu acho que ele já vai conhecendo o Pedro, ele vai fazer de tudo para voltar antes e estar realmente apto para esse jogo da final. Então, as coisas, talvez isso seja até bom, porque eu acho bem interessante que os dois times estejam no seu 100%, para que também não haja aquele tipo, se tal jogador tivesse aqui, as coisas poderiam ser realmente diferentes. Então, nessa situação, talvez não aconteça e seja realmente uma final memorável. Esse foi o vídeo comentando um pouco sobre essa decisão, ou mesmo pronunciamento do presidente da CBF, que é totalmente favorável a uma alteração do jogo da final da Libertadores, e que agora só depende mesmo de alguns fatores, do posicionamento das equipes, que é o Flamengo e o Palmeiras, e também o posicionamento da própria instituição Conmebol, se realmente existe essa possibilidade de alteração do jogo ou não. No mais, a gente fica aqui, obviamente, na torcida para que essa alteração seja feita, porque a festa seja bem realizada aqui no Brasil e o trâmite para que os torcedores vão até o estádio ou mesmo os jogadores não seja atrapalhado por uma situação de ter que viajar para fora do país. Eu acho que isso seria totalmente prejudicial e totalmente desnecessário também. No mais, eu vou ficando por aqui. E o que você achou, o que você pensa sobre tudo isso, deixe aí nos comentários, deixe o like no vídeo caso você tenha gostado do vídeo, compartilhe ele caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e
Falou!